And this same little woman, when I walked into the tabernacle or the place at Shreveport that we were in, the Life Tabernacle, the Holy Spirit moved on that woman and said word for word what he said to me up there on the hill. E esta mesma pequena mulher, quando eu entrei no tabernáculo ou no lugar em Shreveport em que estávamos, o Tabernáculo Vida, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse, palavra por palavra, o que ele me disse lá em cima no morro. Then the Spirit began to move and give interpretations, foretelling things by the revelation, by prophecy, the things that would happen in the meeting the following night, and not one time did it fail. Então o Espírito começou a se mover e dar interpretação, predizendo coisas pela revelação, por profecia, as coisas que aconteceriam na reunião na noite seguinte, e nenhuma vez falhou. Before that, a little woman stood up in the meeting, a Baptist woman, come over there not knowing what she could do. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião. Uma mulher batista veio ali, não sabendo o que poderia fazer. And she was standing in the midst of the meeting, and the Holy Spirit fell on her, and she began to speak with tongues. A Baptist woman from the First Baptist Church of Shreveport. E ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela. E ela começou a falar em línguas, uma mulher batista da primeira Igreja Batista de Shreveport. And then she didn't know what she did, and then before she could say anything, the Holy Spirit gave the interpretation, said, thus saith the Lord. Within 3 months, there will be the spirit of Moses, Elijah, and Christ ministering in this tabernacle. There it happened perfectly. E então ela não sabia o que tinha feito, e então antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação e disse, assim diz o Senhor, dentro de 3 meses, haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. Ali aconteceu isto perfeitamente. A Baptist man from Meridian, Mississippi, started laying his hand on his refrigerator to get something out of the refrigerator, and the Spirit of God come up on him, and he spoke in tongues, not knowing what he was doing. Um batista de Meridian, Mississippi, foi pôr a mão no seu refrigerador para tirar alguma coisa do refrigerador, e o Espírito Santo caiu sobre ele. E ele falou em línguas, não sabendo o que estava fazendo. And before he could understand what he's doing, the Holy Spirit spoke back and said, go to Shreveport, Louisiana, my servant will tell you what to do. E antes dele pudesse entender o que estava fazendo, o Espírito Santo falou e disse, vai a Shreveport, Louisiana, meu servo lhe dirá o que fazer. And he come there and said, I don't understand this. Never happened before. Oh my! Praise the Lord. We are living in the last days, just before the coming of the Lord. Hallelujah. E ele veio ali e disse, eu não entendo isto, nunca aconteceu antes. Oh, que coisa! Nós estamos vivendo nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor. That little church has been always in the minority. The Pentecostal, I'm not meaning the denominational Pentecostals, I'm not meaning, but the people with the Pentecostal experience. Essa pequena igreja sempre tem estado na minoria, a pentecostal. Eu não quero dizer os pentecostais denominacionais. Eu não quero dizer isto, porém, as pessoas com a experiência pentecostal. Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience that goes to whosoever will, Catholic, Jew, proselyte, Methodist, Baptist, whosoever will, let him come. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que pertence a quem quiser. Católico, judeu, prosélito, metodistas, batistas. Quem quiser, venha. It's an experience that the individual, God doesn't deal with a denomination, neither does he deal in the Gentiles as a race or a people. He deals with individuals. Whosoever will. É uma experiência que o indivíduo, Deus não trata com denominação, nem trata os gentios como uma raça ou um povo. Ele trata com indivíduos. Quem quiser. Let it be white, black, yellow, brown, Methodist, Baptist, Protestant, Catholic, whatever he is, let him come.
Whosoever. I'm so glad he made it that way. Seja ele branco, preto, amarelo, pardo, metodista, batista, protestante, católico, o que seja, venha, seja quem for. Estou tão contente de que ele tenha feito isto dessa maneira. Like the fellow said once, I'd rather he'd say that than to call my name. Let William Branham come, because he might be more than one William Branham. But when he said whosoever, I know that took me. So that's the way we can all feel. Whosoever will let him come. Como o indivíduo certa vez disse, eu preferiria que ele dissesse isso do que chamasse o meu nome William Branham, venha, porque poderia haver mais do que um William Branham. Mas quando ele disse seja quem for, eu sei que isso me incluiu. Assim, é desse jeito que todos podemos sentir. Quem quiser, venha. Now I know there's many people waiting out here in hotels and motels that come in from around the world. See? These people here from Ireland and different places waiting for these appointments, but I can't catch it right now. I won't give my time to this. You understand? Agora, eu sei que há muitas pessoas esperando aqui em hotéis e hospedarias que vêm do mundo inteiro, está vendo? Há pessoas aqui da Irlanda e diferentes lugares esperando por estas entrevistas. Porém, eu não posso assumir isto neste momento. Eu quero dar meu tempo a isto, vocês entendem? When I come back off these trips, I usually come back to have someone to minister to, because to keep the appointment. So right now we have to let them go because of this. Quando voltar dessas viagens, eu habitualmente voltarei a ter alguém a quem ministrar, porque eles não alteram os encontros marcados, mas no momento nós temos de deixá-los passar por causa disto. Now just one thing before we start on this book. At the beginning was a Pentecostal church. That Pentecostal church moved out in the power of the Spirit and wrote a book of Acts. Agora, só uma coisa antes de começarmos neste livro. No começo foi uma igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal moveu-se no poder do Espírito e escreveu um livro de Atos. The second round it began to dwindle. The church became formal. Second church age, it was real formal, but that little seed of Pentecost kept coming on, the spiritual. Na segunda etapa, ela começou a minguar. A igreja tornou-se formal. Na segunda era da igreja, estava realmente formal, porém, essa pequena semente do Pentecostes continuou vindo, a espiritual. Then it went into a place of dark ages of about 1400 years and something of a dark persecution. Então entrou no lugar de eras escuras, de cerca de 1400 e tantos anos, de uma escura perseguição. That little Pentecostal age kept living on through that. How it survived it, don't ask me. It was the hand of God, the only thing that could have done it. Essa pequena era pentecostal continuou vivendo no decorrer disso. Como ela sobreviveu, não me pergunte. Foi a mão de Deus a única coisa que poderia ter feito isto. Because they pegged them down the post and took the man and turned him over a stump and took wooden pegs and drove in their legs and let the animal dogs eat them from the back, pull their intestines through them before they even died. Porque eles os pregavam a estacas e pegavam os homens e os viravam sobre um toco e pegavam cavilhas de madeira e cravavam em suas pernas e deixavam que o animal, cães, os comessem pelas costas, puxassem seus intestinos através deles antes que até mesmo morressem. Taking women, cut off their breasts with a snip like that, their right breast, and stand and let that blood just flow out till their life and go out of them. Tomavam mulheres, cortavam seus seios com uma incisão assim, seu seio direito e de pé, e deixavam aquele sangue simplesmente fluir até que a vida saísse delas. Took the babies from the expected mothers and fed them to dogs and hogs while they were looking at them. Supposing it be Christianity. Tomavam os bebês das mães grávidas e os davam de comer a cães e porcos enquanto elas olhavam para eles, supostamente sendo o cristianismo. But the Bible said, and Jesus said, it would come to pass that they would kill you thinking they were doing God a service. Porém, a Bíblia disse, e Jesus disse que aconteceria que eles vos matariam cuidando estar fazendo um serviço a Deus. Está vendo? And now that thing creeped down until another age and finally come out. Then we notice as the church to come out in the Reformation,
It's pulled off from that time and got away from the Spirit, right on down until this last age when it's ready to consolidate itself and make an image unto the beast. E agora essa coisa se arrastou até outra era, então finalmente saiu. Então nós notamos como a igreja, aqueles na reforma, ela tem se desviado e se desviado desde aquele tempo e se afastado do Espírito, se afastou do Espírito até esta última era, quando está pronta a se consolidar e fazer uma imagem à besta. But that little spirit shall live in the hearts of people until Jesus comes. It's got to be. Bear that in mind. We'll draw it out on the maps, take the history and everything and show you that it's exactly that way. Porém, esse pequeno espírito viverá no coração das pessoas até que Jesus venha. Tem de acontecer. Guarde isso na memória. Nós desenharemos isto nos mapas, tomaremos a história e tudo mais, e lhe mostraremos que é exatamente dessa maneira. Let you take the history yourself and read it. See what the Bible said and then what the history said. See how it meets just exactly like that. Deixaremos que vocês tomem a história vocês mesmos e a leiam. Vejam o que a Bíblia disse, então o que a história disse. Ver como isto satisfaz exatamente assim. Oh, may we all not just take this as a lecture, but may we solemnly take the warnings of the Holy Spirit and pray day and night. Don't let nothing stop you from praying. Oh, que todos nós não tomemos isto simplesmente como uma preleção, mas que nós solenemente recebamos as advertências do Espírito Santo e oremos dia e noite. Não deixe nada impedi-lo de orar. Begin to dig up the lives of those great men back in there, how they sacrificed. You'll see how little you've done. Makes me feel ashamed of myself sometimes. How we have to have everything so easy and they had everything so hard. Quando entrarmos, isto trará à luz a vida daqueles grandes homens lá no passado, como eles se sacrificaram. Você verá quão pouco tem feito. Faz-me sentir envergonhado de mim mesmo algumas vezes, como nós temos de ter tudo tão fácil, e eles tiveram tudo tão difícil. Wandered about, Paul said in Hebrews 11, in sheepskins and goatskins, tormented and afflicted, destitute. What will our testimony stand up side of theirs? How will it be up the side of that? We have to have everything so nice. Andaram, Paulo disse em Hebreus 11, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, maltratados e afligidos, necessitados. O que valerá o nosso testemunho ao lado do deles? Como estará ao lado disso? E nós temos de ter tudo tão agradável. Now, just in respect, before we open the book, I'd like for us all who can just stand for a moment for prayer. Now, with the sincerity of your heart, breathe a word of prayer to God. Agora, somente em respeito, antes de abrirmos o livro, eu gostaria que todos nós, que pudéssemos, só ficássemos de pé por um momento para a oração. Agora, com a sinceridade do seu coração, sussurre uma palavra de oração para a Deus. Lord God, the creator of heavens and earth, the author of everlasting life and the giver of all good and perfect gifts, we would ask you, Lord, first to forgive us of all of our indifferences and our sins and our trespasses against Thee and against one another and our fellow man. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna e doador de todos os bons dons e perfeitos. Nós te pedimos, Senhor, primeiro, para nos perdoar por todas as nossas indiferenças, e nossos pecados e nossas transgressões contra Ti, e de uns contra os outros e nossos semelhantes. May this little time of coming together not only be for the edifying of our own souls, but may it be to enlighten us in such a way and inspire us that we'll go tell others. Que este pequeno tempo de nos reunirmos seja não só para a edificação de nossa própria alma,
mas que seja para nos esclarecer de tal maneira e nos inspirar a ponto de podermos ir dizer a outros. May it be a time of rededication, uniting with the full body of Christ and being ready for the rapture. Que seja um tempo de rededicação, unindo com o corpo completo de Cristo e estando prontos para o arrebatamento. Father God, not by my own feelings, knowing that thy servant and all other servants are insufficient for this great task. Deus Pai, não pelos meus próprios sentimentos, sabendo que teu servo e todos os outros servos são insuficientes para esta grande tarefa, Realizing how great man gone by has took upon their hearts to try to reveal this or to comment upon the great revelation. Then we realize that we're more than they are, insufficient. But thou art our sufficiency. compreendendo quão grandes homens no passado propuseram no coração tentar revelar isto, ou comentar sobre a grande revelação. Então, nós compreendemos que somos mais insuficientes do que eles. Porém, tu és nossa suficiência. I pray, Heavenly Father, that you will do something special during this time, that the Holy Spirit will have preeminence in every heart, circumcise the lips that speak and the ears that hear. E eu rogo, Pai Celestial, que tu faças algo especial durante esta ocasião, de modo que o Espírito Santo tenha a preeminência em cada coração. Circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem. And when this is all over and we dedicate it to you, may we walk from under the threshold of this house, saying it was good for us to be there. The Holy Spirit spoke to us while we were sitting there, and now we are determined to do all we can while the evening lights are shining. Grant it, Lord. E quando tudo isto estiver terminado, e nós o dedicarmos a ti, que caminhemos da soleira desta casa, dizendo: foi bom estarmos aqui. O Espírito Santo nos falou enquanto estávamos sentados ali. E agora estamos determinados a fazer tudo o que pudermos enquanto as luzes do entardecer estão brilhando. Concede isto, Senhor. May during this meeting cause men and women to take a hold newly. May you raise up speakers with tongues, interpreter of tongues. May you raise up gifts of prophecy. Possas durante esta reunião fazer que homens e mulheres se firmem novamente. Que tu levantes os que falem línguas, intérpretes de línguas. Que tu levantes dons de profecia. Raise up preachers, pastors, evangelists, so forth, that the church might be edified. Raise missionaries to go into the fields yonder and bring forth this glorious gospel. Levantes pregadores, pastores, evangelistas, assim por diante, para que a igreja seja edificada. Levantes missionários para irem ao campo além e trazer este glorioso evangelho. Wherever the word shall go, may it fall into good ground, bringing forth 100-fold, for we believe that we're at the end of the age. The consummation is near. Onde quer que a palavra vá, que ela caia em boa terra, produzindo 100 por 1, porque cremos que estamos no final da era. A consumação está perto. Grant these things, Father, and above all things, Lord, at this time help thou me, the needy one. For I ask it as I commit myself to thee for these services in Jesus Christ's name. Amen. Concede estas coisas, Pai. E acima de todas as coisas, Senhor, nesta ocasião, ajuda-me, o necessitado. Porque eu peço isto enquanto me encomendo a Ti para estes cultos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.